achando que de fato nós vamos receber ou nos tornarmos cristãos maduros quando eu me tornar um discípulo. Eu lembro que há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem com o título de Multidão, Seguidor Ocasional e Discípulo. Ou seja, multidão é aquela pessoa que não quer nada com nada, só quer receber os milagres de Jesus. Seguidores ocasionais é aqueles que vai e não firma e não avança, mas também não desvia, fica na igreja, mas é fria, é natural. E o crente maduro, ou seja, o ápice da maturidade cristã, é aquele que se tornou um discípulo. Mas se nós formos avaliar isso, e quando eu falo isso, eu não estou falando que ser discípulo ou discipulado é algo ruim, pelo contrário, é algo bom e é algo bíblico, né? Mas nós precisamos ter o conceito correto, porque muitas igrejas, e nós até no passado, nós fizemos isso, que o ápice da vida cristã é eu me tornar um discípulo, porque quando eu me tornar um discípulo, esse é o nível mais elevado. Mas isso não é a verdade do Evangelho. O nível mais elevado não é você ser um discípulo. O nível mais elevado é você se tornar filho. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque Jesus teve discípulos, sim ou não? Mas não foram todos os discípulos que foram salvos. Então, ser discípulo não significa muita coisa. Ser discípulo não significa que você chegou à maturidade do Evangelho, porque Jesus teve discípulos e um foi o filho da perdição, era discípulo de Jesus. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Esse conceito errado, ele leva você a viver um evangelho, a viver uma vida cristã deficiente, onde você não vai desfrutar da proposta que Jesus fala lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para trazer uma vida abundante. Então a vida abundante não passa por você ser discípulo, a vida abundante passa por você se tornar filho, e ter revelação disso, ter clareza disso, porque na verdade discípulo no grego é apenas um talmidim, é apenas um aprendiz, é aquele que aprende, é um aluno. Mas você não é apenas um aluno, ainda que você está aprendendo o Evangelho, ainda que nós estamos crescendo em maturidade, mas nós nos tornamos filhos amados do Senhor. Quantos creem nisso? Diga amém. Então hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso, e eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, peça ao Espírito Santo para falar com você, para te dar clareza, para abrir os nossos olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e te pedimos, fala conosco, dá-nos entendimento, dá-nos revelação, clareza da Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Leva-nos, ó Deus, a avançar, leva-nos, ó Deus, a crescer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, se nós formos olhar a relação no Novo Testamento, não é de discipulado. Por que eu digo isso? Porque o discipulado, ele pode ter problemas. Então nós somos uma igreja que nós temos discipulados. Então eu vou te dar um exemplo. O Marco Aurélio é um discipulador, não é? Mas vai ser em nome de Jesus, e é só um exemplo. Mas vamos dizer que o Marco Aurélio não tem uma maturidade. E aí o Joãozinho, que é discípulo do Marco Aurélio, chega nele e fala: Marco Aurélio, eu estou apaixonado numa moça, e eu quero me casar com ela. Marco Aurélio vira e fala: eu acho que você não combina com essa irmã, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não é bom você se relacionar com o que está acontecendo, tem algum problema aí? Eu acho que não é bom você se relacionar com ela. Ou seja, isso acontece às vezes no discipulado, mas será que isso é o que nós devemos fazer? Presta atenção, nós não decidimos com quem alguém vai casar, nós não decidimos o futuro de ninguém, mas às vezes isso é por causa da imaturidade do Marco Aurélio. Mas vamos supor que o Rafael é um pouco mais maduro, e aí o Joãozinho chega para o discipulador, que é o Rafael, e vira e fala: Rafael, eu estou apaixonado na Mariazinha, e eu quero casar com ela. E o Rafael um pouco maduro, e já fala: mas eu acho que não combina, ela não é da igreja, ela não processa a mesma fé que você, é julgo desigual, a Bíblia diz que é julgo desigual. Melhorou, mas será que nós estamos aqui para isso? Para você falar o que o outro deve e o que o outro não deve fazer? Isso não é discipulado. Para isso nós não precisamos de discipulado.
Mas aí tem o Wellington, que é maduro, que entendeu que ele não está aqui para cuidar, para realmente conduzir pessoas por aquilo que ele acha, ou por aquilo que até às vezes a palavra de Deus diz. Mas aí o Joãozinho chega no Wellington e fala: Wellington, eu estou apaixonado na Mariazinha, quero casar com ela. O Wellington vira e fala: o que Deus falou para você? Você já ouviu de Deus? Mas como assim ouvir de Deus? Como que eu vou ouvir de Deus? Você vai orar. E quando você orar, Deus vai trazer paz no seu coração, ou Deus vai tirar a paz no seu coração. Esse é o verdadeiro discipulado. Presta atenção, o discipulado, ele conduz as pessoas para ouvirem de Deus. Nós não direcionamos vida de ninguém. As pessoas às vezes vêm me procurar para aconselhar, mas na verdade ela quer uma opinião do que eu acho. Eu não sou Deus na vida dela. E às vezes ela fica frustrada, porque o que eu falo para ela é: o que Deus falou para você? Eu já sei a resposta, mas eu sei para mim, eu não sei se é para ela. Então nós não somos gurus na vida de ninguém. Você não conduz de acordo com o que você acha a vida, você conduz as pessoas a ouvir de Deus. Você conduz as pessoas a perceber o que Deus quer. Esse é o verdadeiro discipulado. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que a base do Novo Testamento, ou o Novo Testamento, ele não se relaciona como discipulado. É entre pais e filhos. Entre pais e filhos. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então presta atenção, Paulo está falando o seguinte: ainda que você tenha muitas pessoas que abençoam a sua vida, mas você não tem muitos pais. Por quê? Porque foi eu que gerei vocês. Então, qual que é a relação que nós precisamos entender e precisamos ter com os nossos líderes? Não é de um discipulador, não é de um líder, mas são de pais espirituais, que está aqui na verdade para levar você a entender a sua identidade. Você tem uma identidade, e a sua identidade é de filho. Por que você precisa entender isso? Porque às vezes as pessoas me perguntam, muitos líderes antigamente chegavam em mim e falavam: pastor, até onde eu devo investir na vida de alguém? Quem pergunta isso é líder, porque está procurando retorno. Mas pai, investe até quando? Pai não deixa de investir. Quando nós temos um coração de pai, nós vamos até o final, e o final é a pessoa se tornar a imagem e semelhança do Senhor. Então, quando nós temos essa clareza, que eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus agora não é de ser um discípulo dele. Por quê? Porque líder desiste. Ah não, pastor, o fulano dá tanto trabalho demais, eu não quero saber de mais nada com ele não. Deixa de mão. Mas pai não. Esse é o problema. Quando eu tenho uma mentalidade que eu sou um discípulo, quando eu piso na bola, eu acredito que Deus me deixou, que Deus agora está irado comigo e vai pesar a mão sobre mim, ou vai me mandar para o inferno porque eu pequei. Mas quando eu me torno um filho, isso significa que eu recebi a natureza divina de Deus dentro de mim, e isso não pode ser afetado. Então presta atenção no que eu vou te dizer: céu não é lugar de discípulos, céu é um lugar daqueles que se tornaram filhos. Mas agora você concorda comigo que filhos às vezes desobedecem? Eu tenho 3 em casa, eu posso dizer com veemência: filhos desobedecem. Filhos às vezes erram, mas mesmo assim eles não deixam de ser filhos. Então você entender quem você é, vai trazer garantias para você. Por que muitas pessoas não acreditam que a salvação ela é eterna? Porque eu erro, eu posso perder a salvação? Porque ela não entendeu quem ela é. Uma vez que você foi feito filho de Deus, isso não pode ser afetado, alterado. Uma vez que você se tornou filho, pastor, e como que eu me tornei filho? Eu amo esse texto lá de João capítulo 1, versículo 12, que a palavra do Senhor diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, de serem feitos filhos. Como? A saber os que creem no seu nome. Então você e eu não éramos filhos, mas teve um dia que eu criei em Cristo. Teve um dia que eu recebi Ele como meu Senhor e Salvador. A Bíblia fala que nesse dia foi me dado um poder de me tornar filho.
Se você creu em Cristo, você não é um discípulo. Ainda que você está aprendendo as coisas, não estou falando que ser discípulo é ruim, mas não é o ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã é você entender quem você é. Você é filho amado. Você é um filho amado do Senhor. Você é um filho que foi gerado pelo Senhor. Gerado pelo Senhor. Então nós precisamos realmente entender. Tem um texto que eu gosto muito, 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha o que o apóstolo João diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós não temos clareza muito do que é isso. Por isso que os nossos olhos precisam ser abertos. Porque o apóstolo João está dizendo o seguinte: olha, Deus te amou de uma maneira tão poderosa, que esse amor foi tão grande, a ponto de fazer você se tornar um filho. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados discípulos de Deus. Não. Filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você é filho. Agora fala para ela: você não é filho de qualquer pai. Você é filho do Senhor. Nós precisamos ter claro. Agora, qual que é o problema? O problema é que nós achamos que isso é uma mensagem muito rasa. Isso é uma mensagem muito superficial. Pastor, por quê? Porque o discípulo ainda ele precisa fazer por merecer. E esse é o problema. Nós vivemos um evangelho tão raso, que você acha que para você receber uma bênção, você tem que pagar um preço. Que para você receber uma bênção, você precisa fazer uma campanha, porque se você não fizer a campanha, você não está qualificado para ser abençoado. Mas deixa eu te perguntar, o que é que o filho precisa fazer para almoçar? O que é que o filho precisa fazer para ter uma cama? O que é que o filho precisa fazer para ir para a escola? Apenas ser filho, porque o pai banca ele. Quando você tem identidade de filho, você vai entender que você é herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Eu lembro que nós estávamos na academia, e lá tem um horário das 10 às 11. O povo da academia chama esse horário de horário dos herdeiros. Por quê? Quem dorme até 11 horas é herdeiro. Quem vai para a academia malhar 11 horas da manhã, com certeza é herdeiro. O que eles estavam falando? Esse camarada não se preocupa com nada. Por quê? Porque um pai conquistou tudo para ele. Deixa eu te dizer algo, quem recebe isso é só filho. Qual que é o preço que o filho pagou para herdar as coisas? Nada. Ele apenas é filho. Ele apenas é filho. Mas quando eu não tenho essa identidade, as bênçãos de Deus, elas custam muito caras. O preço é muito alto. E aí por causa disso eu vivo das migalhas que Deus ainda tem para mim, porque eu não entendi com clareza quem eu sou. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de Deus. Mas o problema é que o espírito do mundo às vezes entra dentro da igreja. E o espírito do mundo é tudo aquilo que é contra Deus. Olha o que aqui a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Por que eu preciso entender isso? Porque muitas vezes nós temos uma crença errada. E toda crença errada vai produzir um comportamento errado. Você não combate um comportamento falando para a pessoa mudar, porque tem uma crença por detrás. Então muitas vezes, o que nós temos uma crença? É que ser abençoado custa caro. Desfrutar de bênção de Deus não é para qualquer um. Então às vezes você vai conversar com alguém que foi abençoado, comprou uma casa, comprou um carro, o que o irmãozinho fala? Pastor, se eu falar o preço que eu paguei por isso, jejum, oração, monte, campanha, foi fácil não. Ou seja, foi Deus que deu? Ou foi Ele que comprou? Foi Ele que comprou, por isso que nós às vezes não somos tão abençoados, porque a bênção de Deus custa caro. Custa caro, mas isso não é um espírito de Deus. Isso não é o espírito da palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Então presta atenção. Paulo está dizendo aqui que você não recebeu o espírito do mundo. Muitas vezes nós achamos que o mundo é drogas, é prostituição, é roubo, é adultério, isso tudo é mundo. Mas Paulo está falando que há um espírito do mundo, que eu e você não recebemos, mas ele atua às vezes na nossa vida.
Como que ele funciona? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então tem o Espírito do mundo, mas Paulo fala que tem o Espírito que vem de Deus. Qual que é o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. O que Deus deu gratuitamente para você? Talvez você possa falar, não pastor, isso aqui, o apóstolo Paulo está falando de Jesus, é verdade, mas Jesus veio com qual pacote? Todas as bênçãos que você precisa, está em quem? Em Cristo. Tudo aquilo que você necessita está em quem? Em Cristo. Mas Cristo foi dado como para você? Gratuitamente. Então, se Cristo foi dado gratuitamente, as bênçãos de Deus vai chegar até você como? Da mesma maneira que você recebeu a Cristo. O favor de Deus vai chegar na sua vida como? Da mesma maneira que você recebeu a Cristo. Mas a Bíblia fala que esse é o Espírito que vem de Deus. Mas qual que é o Espírito que vem do mundo? É o Espírito que é contra isso. Então presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito que vem do mundo, ou o Espírito do mundo, é aquele onde ele coloca uma etiqueta de preço nas coisas que Deus tem para a sua vida. Como é que é lá fora no seu trabalho para você ser promovido? É de graça ou tem um preço? Tem um preço. Esse é o espírito do mundo, é do trabalho secular, é o meio empresarial, é espírito do mundo. Não estou falando que é pecado, é espírito do mundo. Mas nós pegamos isso e aplicamos para a igreja. Agora, para você ser abençoado, também tem um preço. É as 7 semanas de campanha da bênção, da prosperidade, da libertação, ou de qual você quiser. Ou você só vai ser abençoado e livre da maldição se você entregar o seu dízimo. Se você não entregar o seu dízimo, a maldição vai te alcançar. É o espírito do mundo, porque tem um preço para você receber as coisas de Deus. Mas Paulo vira e fala, nós não temos recebido desse espírito. Porque esse espírito é contra tudo aquilo que foi dado gratuitamente para mim e para você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o espírito do mundo, que às vezes atua dentro da igreja. Então existe um espírito do mundo, e muitas vezes nós achamos que, pastor, é a prostituição. Não, é contra tudo aquilo que foi dado gratuitamente. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes. Então lá em 1 Coríntios, Paulo fala que nós não recebemos o espírito do mundo. Mas aqui Paulo fala que também nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós não temos recebido o espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão também é o espírito do mundo. Por quê? Aí Paulo fala, para você viver outra vez atemorizado. Mas recebestes o espírito de... Essa palavra adoção aqui não é melhor traduzida. A melhor palavra traduzida seria espírito de filiação. Porque adoção parece o seguinte: eu era pai do diabo. Eu era filho do diabo. Mas aí depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu agora tenho outro pai. Porque adoção é isso, a pessoa não deixa de ter um pai, mas ela passa a ter outra família. Então, por isso a palavra adoção, ela não é muito bem colocada nessa tradução, porque você não continua sendo filho do diabo, você é filho de Deus agora. A Bíblia fala que nós fomos gerados por Deus, por isso a melhor tradução seria espírito de filiação, no qual, ou baseado neles, nós clamamos o quê? Abba, Pai. O que Paulo está dizendo? Hoje você não precisa viver com medo. Quantos filhos de Deus vivem com medo hoje? Quantos filhos de Deus são amedrontados hoje nas igrejas? Se você não fizer isso, a maldição vai te pegar. Então vou te dar um exemplo. Quantas pessoas têm medo da ira de Deus? Pastor, Deus pode pesar a mão. Pastor, Deus pode me punir. Deus pode mandar uma enfermidade. Isso tudo é medo da ira de Deus. Não estou falando que Deus não disciplina, mas você precisa entender que a disciplina nunca é para destruição. A disciplina nunca é para acabar com a sua vida. Você não vê Jesus ensinando uma disciplina mandando doença. Pelo contrário, Jesus curou a todos que chegaram até Ele, a Bíblia diz. Mas muitas pessoas têm medo de Deus. Mas mais do que isso, elas têm medo do diabo. Aí piorou tudo. Eu tenho medo de Deus, mas agora também eu tenho medo do diabo. Que vida infernal essa pessoa vive. Porque além de ter medo de Deus agora, ela tem medo do diabo. E aí às vezes ela chega, pastor, ora por mim, porque eu acredito que fizeram alguma obra de macumbaria, bruxaria sobre a minha vida. Ela está com medo, na verdade, é de quê? É do diabo.
Mas Paulo fala que nós não recebemos esse espírito de viver com medo, espírito de escravidão, para vivermos atemorizados. Você não foi chamado para viver uma vida amedrontada. Por que as pessoas têm medo do diabo? Porque às vezes você vê na televisão, vê cultos de libertação, que as pessoas dentro da igreja ficam possessas. Mas por que elas ficam possessas? Porque elas não entenderam quem elas são. Presta atenção no que eu vou te dizer. Filho, presta atenção nisso. Filho de Deus não fica possesso. Filho não fica possesso. Por quê? Você é a habitação de quem? Deus não divide casa com o diabo. Se eu acredito que um filho de Deus fica possesso, eu estou falando que Deus está dividindo morada com o diabo. Deus jamais iria fazer isso. Mas é importante dizer que nem todos que estão sentados no banco de igreja são filhos. Por quê? Porque são ensinados assim. Você não é filho, você só é filho se você se comporta bem. O dia que você se comporta mal, você deixa de ser filho e vai para o inferno. Ou seja, não, o dia que você peca, o Espírito Santo sai da sua vida. Você pecou, Deus foi embora. Calma aí, esse não é ensino bíblico. Por isso que aqui na igreja você não vê gente possessa. Você não vê nos cultos nossos, gente da igreja ficando possessa. Porque qual que é o ensinamento aqui? Você foi completamente perdoado na cruz do Calvário. O sangue é permanente na sua vida. Você se tornou filho, casa, habitação de Deus. Eu tenho clareza disso. E quando eu tenho entendimento disso, eu não vou ficar em dúvida. Será que o diabo está na minha vida? Não, por quê? Porque eu já sei quem é meu pai, aonde meu pai mora. Meu pai habita dentro de mim. Mas quantos têm essa clareza, essa revelação? Muitas pessoas vivem amedrontadas. Por quê? Porque o espírito do mundo tem sido ensinado dentro das igrejas. O espírito contra tudo aquilo que é pela graça de Deus. Tudo aquilo que é pela graça. E aí Paulo vem e fala, olha, você não precisa viver atemorizados. Então presta atenção no que eu vou te dizer. O espírito do mundo é o espírito que é contra tudo o que Deus quer dar de graça para você. O espírito do mundo é contra tudo aquilo que Deus já realizou e para você é gratuito. É gratuito. E aí Paulo diz que o espírito do mundo é contra você conhecer aquilo que é de graça, que Deus já deu de graça, pela graça. Por isso você precisa ser guardião dessa mensagem. Por isso você precisa ser aquele que vai espalhar essa mensagem. Por isso você precisa ser um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus. Mas Paulo também fala que o espírito do mundo é aquele espírito que traz medo. Que te traz medo. Agora, por que isso acontece? Porque eu não entendi quem eu sou. Eu não entendi que eu recebi o espírito de filiação. Eu não recebi o espírito para ser discípulo, ainda que eu vou aprender. Mas você precisa entender, quando você entende que é filho, mesmo quando você peca, o seu pai não vai desistir de você. Mesmo quando você pisa na bola, Deus não vai jogar você para fora. Deus não vai jogar você para fora, porque você recebeu a natureza de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E hoje eu queria compartilhar com você sobre isso, porque quando nós lemos a palavra filho no Novo Testamento, e é tão interessante, porque se você pega a palavra do Senhor, até Atos capítulo 11, deixa eu ver se é o versículo 6, projeta aí para mim, Atos 11, 6. Não lembro o versículo não. Capítulo 11, você vai, projeta aí o 6, 11, às vezes eu inverti as bolas. Se não for, desisto. Não. Atos capítulo 11, depois você lê o capítulo, você vai achar onde é. Até Atos capítulo 11, as pessoas que seguiam Jesus eram chamadas de discípulos. Depois de Atos capítulo 11, você vai perceber que a palavra discípulo ela some. Nos evangelhos, nas epístolas paulinas, você não vai ver muitas vezes discípulo. Você vai ver cristãos. Cristãos, hoje a palavra cristão se tornou comum. Mas antes, ser cristão, as pessoas entendiam, era aqueles que tinham recebido Cristo. Era aqueles que estavam seguindo a Cristo. Então, cristão significa pequenos cristos. Mas hoje, você vai perceber que isso perdeu a identidade. E aí quando nós olhamos a palavra filhos no Novo Testamento, você vai ver a mesma coisa.
Por isso que é importante você ter um aplicativo ou uma Bíblia no seu celular que tem o grego e hebraico. Porque a palavra filhos, muitas vezes nós lemos na palavra do Senhor, está falando filhos, mas se você vai para o grego, se você vai para o hebraico, você vai perceber, principalmente no grego, ele é muito detalhista. Então muitas vezes na palavra está só filhos, mas a palavra filhos no grego, ela pode ser traduzida de 3 maneiras. Filhos pequenos, como bebês, filhos imaturos e filhos maduros. Então, filhos bebês no grego é néfios. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, filho bebê é néfios. Mas você já percebeu que tem filho, que o menino cresce, está lá com 20 anos, mas é imaturo? Sim ou não? Tem gente que cresceu em idade, mas é imatura, é infantil, é ou não é? No grego, esse filho imaturo é teknon. Teknon. É o filho que ele já tem idade, mas ele é imaturo. Ele não tem maturidade. Mas o filho maduro é Wills, ou Ius, fica melhor, né? Senão agora nós vamos falar Rios. Ius, que é o filho maduro. Então o filho, a palavra filho no grego, ela pode ter essas 3 traduções, mas na sua Bíblia aparece apenas filho. Aparece apenas filho. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Uma vez que você entregou a sua vida para o Senhor, você se tornou filho. Filho. E eu acho tão poderoso, porque lá em Gálatas, olha o que a Bíblia diz. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Então presta atenção aqui, porque isso aqui é importante. Paulo aqui está dizendo aos Gálatas o seguinte: olha, antes que você entendesse a justificação pela fé, antes que você pudesse crer em Cristo Jesus pela fé, nós estávamos debaixo da lei, sob a tutela da lei. Ou seja, o que significa? A lei era sua guardiã, a lei era o seu tutor, a lei era o que te guardava. Por quê? Porque nós não tínhamos fé em Cristo ainda. Agora, quem que está debaixo de tutela de alguém? É uma criança. É alguém que não alcançou a maioridade ainda. Ele precisa ter um tutor. Alguém precisa ter a guarda dele. Estou certo ou estou errado? Alguém precisa ter a guarda dele. Então, antes de você conhecer a Cristo, o seu tutor era a lei. O que a lei fazia? Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode dar falso testemunho, você precisa honrar seu pai e sua mãe. E aí eram os 623 mandamentos. Paulo fala que ela era a nossa lei. Por quê? Porque nós éramos infantis. É assim ou não é na sua casa? Então eu tenho 3 filhos, e às vezes eu deixo os meus filhos sozinhos. Eu já tenho um adolescente de 15, um de 12 e um de 8. O que eu falo? Mexer no fogão, só o mais velho. Vitor, você não vai mexer no fogão. Lucas, você não vai pegar em faca. Por quê? Por causa que ele é uma criança. Para criança, você precisa dar o que para eles? Lei. Não mexe na tomada, não mexe com faca, não fica na janela do prédio. Você precisa guardar ele com a lei. Por quê? Porque é criança. É isso que Paulo está dizendo. Então nós éramos crianças, e porque nós éramos crianças, nós precisamos de uma lei. Nós precisávamos da lei. Aí ele continua. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de um condutor. A lei nos conduziu, a lei nos levou, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós somos filhos, mas esse filho no original é huios, que é filho maduro. E filho maduro não precisa de lei. Então presta atenção, muitas pessoas falam: pastor, o senhor não vai falar sobre pecado? Eu não, para quê? Você sabe o que é pecado e o que não é. Eu tenho que levar você a ser guiado pelo Espírito. Porque quando você é guiado pelo Espírito, você não vai satisfazer
as obras da carne. Você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Então Paulo está falando, antes de nós conhecermos a fé, conhecermos a justificação pela fé, nós éramos criancinhas, nós éramos néfios, éramos filhos sim, mas éramos néfios, éramos crianças que não sabia para que lado iria, por isso tinha que ter a lei para nos conduzir. Mas uma vez que agora nós estamos em Cristo, nós continuamos filhos, mas agora nós somos filhos maduros. E sabe o que é interessante? Só recebe herança quem é maduro. Alguém que é herdeiro e o pai morre ele na menor idade, ele precisa de um tutor para cuidar do dinheiro do pai. Por isso que Paulo fala que o filho, quando ele é menor de idade, nada difere ele do escravo. Por isso que tem muito filho de Deus que vive como escravo, porque ainda ele tem essa mentalidade, ele é menor de idade, ele está querendo viver pela lei, ele não vive de acordo com o que o Espírito fala para ele, ele não entendeu que ele é um filho maduro no Senhor. Então, nós precisamos entender, nós somos filhos, mas o seu crescimento em revelação vai determinar qual tipo de filho você é. Se você é um filho que ainda é uma criança, um filho imaturo, ou se você é um filho maduro. Um filho maduro. Então nós precisamos realmente compreender isso, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para nos resgatar os que estavam sob a lei. Acho tão interessante porque Paulo podia falar tanta coisa aqui. Paulo podia falar, olha, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo das obras do diabo, para resgatar os que estavam sendo destruídos pelas maldições, mas ele vem e fala, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, a vontade de Deus sempre foi fazer de você filho. Por quê? Porque só filho tem herança. Quem não é filho paga o preço pelas coisas. Quem é filho desfruta da bondade do seu pai. Quem é filho desfruta da bondade do seu pai. Agora, qual que é a questão? Qual tipo de filho eu e você somos? Nós somos filhos maduros ou nós somos ainda imaturos? É tão interessante porque tem aquela parábola, e você sabe, a parábola do filho pródigo, que fala do filho mais novo, chegou para o pai e falou, pai, eu quero a herança, o senhor não morre? Então me dá a herança em vida para que eu possa gastar. E o pai deu, e o filho foi embora, gastou tudo. E sabe o que eu acho interessante? As pessoas falam que o filho se arrependeu, e voltou para a casa do seu pai. Sim, houve um arrependimento, mas qual que foi o arrependimento que teve? Ele virou e falou, eu estou aqui querendo comer comida de porco, e os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou ser um trabalhador dele. Ele voltou porque ele lembrou que o pai dele era o quê? Bom. Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento, não é a maldade de Deus, não é a ira de Deus, não é o castigo de Deus, mas é a bondade de Deus. É a bondade de Deus. E aí o filho pródigo então gasta tudo e volta para casa. E você sabe a história, a Bíblia fala que o pai avista o filho, vai correndo para encontrar com o filho, e o filho vira, pai, pequei contra o céu, contra a terra, contra ti, não sou digno de chamar teu filho. O que o pai fala? Para. Pega a capa, põe a capa nele, pega a sandália, põe nos pés dele, pega o anel e coloca no dedo dele. Sabe o que simboliza o filho receber o anel? É a mesma coisa do seu pai te dar um cartão Black Infinity, sem limite. Agora, o que o menino fez? Torrou tudo que o pai tinha. O pai pega o anel e fala, tamo aqui, ó, tudo é seu, pode gastar o que você quiser, porque você acha que você acabou a sua parte, eu tenho muito mais para te dar ainda. Aí tá bom, ele recebeu, o pai vira e fala, olha, pega um novilho cevado, vamos fazer um churrasco, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A Bíblia fala que o outro filho mais velho
escuta o barulho das danças, o cheiro do churrasco. E, o que está acontecendo? E aí o trabalhador do pai dele vira e fala: não, deixa eu te contar a história aqui. Seu irmão foi encontrado e seu pai está dando uma festa. Vamos lá. O que o filho mais velho falou? Eu? Vou nada. Ficou emburrado, ficou chateado. Que o pai teve que ir lá conversar com ele. Agora presta atenção aqui. Projeta para mim Lucas capítulo 15, versículo 28. Ele se indignou, isso aqui é o filho mais velho, que estava em casa, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. O pai estava lá: não, meu filho, seu irmão foi achado, vamos lá festejar com ele. O filho: não vou. E o que o filho vira e fala para o pai? Olha o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele estava vivendo com o pai como o quê? Como um filho ou como um trabalhador? Ele estava servindo, ele estava obedecendo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Presta atenção, o filho estava fazendo tudo que o pai mandava, mas na cabeça dele, ele não estava recebendo o que estava fazendo, porque ele não estava se relacionando como pai, ele estava se relacionando como empregado. Tem muitos filhos na igreja que estão dessa maneira. Eu estou aqui, servindo a Deus, pastor, tem tantos anos que eu estou na igreja, e a bênção nunca chega. Deus não me curou até hoje, minha família não foi mudada, meu casamento não foi restaurado. Por quê, pastor? Estou fazendo tudo. É filho, mas está se relacionando a Deus como empregado. Aí olha o que diz o versículo 30. Vindo, porém, volta lá. 31, desculpa. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Mas esse filho aqui, no original, não é o Wills, que é o filho maduro. É o Néfios, é a criança, é o Tecnon, é o filho imaturo. Ele vira e fala: meu filho imaturo. Meu filho imaturo. É meu filho, mas você não avançou ainda. É meu filho, mas você não cresceu. Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. O que aquele pai virou para aquele irmão do filho pródigo mais velho e falou? Em outras palavras: por que você não pegou esse cabrito e fez o churrasco? Por que você não foi se alegrar com os seus amigos? Porque isso aqui não é meu não, é seu. Mas você está achando que tem que pagar o preço para ter. Essa é às vezes a nossa história com Deus. Você está lutando tanto por uma bênção, lutando, e a bênção nunca chega, e você paga o preço, você ora, você jejua, e Deus está falando o quê? Por que você não pede só? Porque é seu. É seu. Deixa eu te dizer algo: filhos imaturos não desfrutam de herança. Mas o que é o filho imaturo? É quando eu quero me relacionar com Deus na base do merecimento, que o espírito do mundo vem atuar na minha vida, contra tudo aquilo que é de graça, tudo aquilo que Deus me deu gratuitamente, mas eu preciso pagar o preço. Eu preciso fazer por onde, pastor? Porque se eu não fizer, sabe o que é o problema? É que a religião deixa a gente meio tonto. Ah, pastor, eu só vou prosperar se eu der oferta, eu só vou prosperar se eu dizimar. Claro, eu não estou falando que Deus não vai te prosperar dessa maneira, mas você acha mesmo que é R$2 que vai fazer te prosperar? Ou é a bondade de Deus que vai ser derramada sobre a sua vida? Ou é o favor imerecido de Deus que vai ser derramado sobre a sua vida? Quando eu me relaciono com Deus na base do merecimento, esse é o problema. No final das contas, você se enche de si, achando que você é bom o suficiente. Ah, pastor, hoje eu orei, então Deus vai me abençoar. Mas quanto tempo você orou? Não, pastor, orei meia hora.
Mas será que essa oração de meia hora mesmo é suficiente? E se for meia hora mesmo, as horas tirando o tempo que você divagou, cai um pouco. Mas a religião me ensina que eu só vou ser abençoado pelo merecimento. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Mas o filho pródigo, o irmão do filho pródigo é um exemplo vivo disso. Ele fez há tanto tempo e não desfrutou de nada. Porque na cabeça dele tinha um preço. Mas aí o pai chega para ele e fala: por que você não pegou? É seu, é de graça, a despensa está aberta. Sabe o que você precisa para ser abençoado? E talvez tem bênçãos que você está correndo atrás tem tantos anos, e elas nunca chegam, sem entender quem você é. Você é filho de Deus, você é filho, e Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Você acredita que Deus está procurando uma maneira de abençoar a sua semana hoje? Você acredita que Deus está procurando uma maneira de surpreender você no seu trabalho? Você acredita que Deus está procurando um jeito de abençoar o seu casamento? Não, pastor, não é assim não. Esse negócio de só notícia boa, quando a coisa está indo boa demais, prepara, pastor, que logo, logo vem chumbo. Essa é a mentalidade que muitas vezes nós temos a respeito de Deus. Porque nós não acreditamos que Deus não é tão bom assim. Quando eu tenho a mentalidade do irmão do filho pródigo, que eu preciso merecer as coisas, eu sou filho, mas eu sou um filho ainda imaturo, e filho imaturo não desfruta de herança. Não desfruta de herança. Projeta para mim, Efésios capítulo 3, verso 14. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é a oração de Paulo. Eu estava pregando de manhã, o Espírito Santo me lembrou desse texto. Isso aqui é uma chave para você. Por essa causa, me ponho de joelhos. Então Paulo está falando que ele orava, sim ou não? Orava de joelho. Orar de joelho também é importante. Paulo orava. Mas ele orava para quem? Não, pastor, todo dia eu oro para Deus. Todo dia eu tenho o meu tempo com Deus. Presta atenção, com toda reverência eu digo isso. Para de orar para Deus. E faz como Paulo. Ora para o seu pai. Eu não estou aqui desmerecendo Deus e nem zombando de Deus. Continua sendo Deus. Mas é um Deus que Ele é o seu pai. É um Deus que está totalmente com a atenção voltada para você. Porque você é filho. Você é filho. Porque quando você ora para Deus, na sua cabeça, Deus tem tanta coisa, tanto problema para resolver, guerra no mundo, guerra em todos os lugares, e Deus vai preocupar com a minha oração, pastor? Eu sou tão pequeno, o que vai fazer Deus preocupar com a minha oração? Eu sou apenas mais um, porque você está orando para Deus. Mas quando você ora para o seu pai vai parar tudo que ele estiver fazendo, para dar atenção à sua oração, porque é isso que pais fazem. É ou não é? Quando seu filho machuca lá no quintal da sua casa, ou lá na rua, e você escuta o grito dele, o que você faz? Você pode estar cozinhando, feijão vai queimar, arroz vai queimar, mas você vai ver o que está acontecendo com o seu filho, porque você é pai. Então, para de orar para Deus, e passa a orar para o seu pai. Ah, pastor, mas não é simples assim não. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, que Deus é juiz. Essa é a mentalidade de muitos. O senhor só fica falando que Deus é pai, mas Deus é juiz. É verdade. O senhor só fica falando que Deus é amor, que Deus é pai, mas Deus é fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, a Bíblia diz. É verdade, não muda o fato. Ele é juiz, Ele é fogo consumidor, mas para mim Ele é pai. Continua sendo tudo isso, mas ainda Ele é o meu pai. Você precisa entender quem você é, porque você saber da sua identidade vai destravar bênçãos dos céus para você. Vai destravar bênçãos dos céus para a sua vida. Quando eu entendo quem eu sou, Deus vai de fato liberar milagres sobre a minha vida. Por quê? Porque eu sou filho. Eu sou filho. Olha o que a palavra do Senhor diz. Lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Mas eu e a mim me perguntavam:
como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. Então, Jeremias foi um profeta da nova aliança. Ele está falando aqui, isso aqui, eu imagino, Deus conversando com Ele mesmo, a Trindade conversando. Como que eu vou dar herança para os meus filhos? Como que eu vou dar a porção da herança para os meus filhos? A melhor porção, a mais desejável, o que a terra tem de melhor, como que eu vou dar para os meus filhos? Ele mesmo responde: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Como que você vai receber a herança de Deus? Chamando Deus de Pai, sabendo que Ele é seu Pai, sabendo que você é filho. Você não é um servo de Deus, ainda que você serve a Deus, mas quando eu sirvo, eu quero uma recompensa. Quando um filho decide servir, ele honra a Deus. Ele honra a Deus, é assim ou não é? Às vezes você conhece um empresário, e você vê lá o filho seguindo os caminhos do pai, você fala, mas que coisa linda, o filho está trilhando o caminho do pai, e às vezes o filho nem salário tem, é criança ainda, mas decidiu honrar o pai. Isso é glorioso, o pai fica orgulhoso. Presta atenção, você entender quem você é, vai destravar os céus para a sua vida. Enquanto você entender que você é apenas um servo, que as coisas custam muito caros, é verdade, tem coisa que é cara demais, mas fique em paz, seu pai é dono do ouro e da prata, e tem muito dinheiro para poder te dar. Ah, pastor, eu tenho um sonho de casar, tenho um sonho de ter uma casa, de ter uns filhos, tenho um sonho de ter uma faculdade. Fique em paz. Aquele que fez os marcos na terra, nada lhe escapa do controle, fez tudo, Ele é o seu Pai. Mas muitas vezes a religião toma conta do nosso coração, e aquilo que é simples, passa a ser complicado, porque o espírito do mundo entra dentro da igreja e começa a colocar preço nas bênçãos que Deus tem para você. Ah, o casamento restaurado tem um preço. Ah, pastor, a prosperidade tem um preço. Ah, o milagre tem um preço. Sim, tudo tem um preço, mas todos eles foram pagos por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E quando você entregou a sua vida para Cristo, você recebeu Cristo, e tudo que Ele tem é seu, porque você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, é o que a palavra do Senhor nos diz. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem muito mais bênçãos para a sua vida, Deus tem muito mais coisas para você, Deus tem uma vida abundante, é isso que a palavra do Senhor diz, vida abundante. Mas eu só vou desfrutar da vida abundante se eu entender quem eu sou. Eu não posso ser qualquer filho, eu não posso ser um filho infantil que é guiado pela lei ainda, porque a lei vai ser o meu tutor, e eu sou escravo, sou herdeiro de tudo, mas vivo como escravo. Eu não posso ser um filho maduro, achando que eu vou receber de Deus pelo merecimento. Não, eu preciso, um filho infantil aliás, eu preciso ser um filho maduro. Qual que é o filho maduro? É aquele que entendeu, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, à destra de Deus, e eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos. Por quê? Porque você é perfeito? Longe de mim eu ser perfeito, mas eu sou filho do Pai. Acho tão interessante, porque o que você acha que foi a reação dos judeus quando Jesus foi ensinar a oração do Pai Nosso? Eu queria convidar você a ficar de pé. O que você acha que foi a reação dos judeus? Ninguém havia chamado Deus de Pai até então. E aí Jesus fala, olha, eu vou ensinar vocês a orarem. Vocês vão orar assim, Pai Nosso. O que você acha que o judeu falou? Você está doido, nunca vou chamar Deus de Pai. Judeu não ora essa oração, não sei se você sabia disso, porque Deus é um ser tão grandioso, que eu não posso chamar Ele de Pai. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio revelar um nome, que Deus tinha dado para Ele.
Qual nome Jesus veio revelar? Jesus era conhecido como El Shaddai, Tzidkenu, Rafá, Chamá, Elohim, eu sou. Mas Jesus vem para ensinar um nome, revelar um nome que não era conhecido. Por quê? Porque a dispensação estava mudando. Até então vocês conhecem a Deus como Elohim, como Emanuel, como Jeová Rafá, Jeová Jireh. Isso tudo é bom. Deus é tudo isso. Mas vocês precisam conhecer a Deus como um Deus que é Pai. Como um Deus que é Pai. Porque vocês foram feitos filhos. Por isso, começa a orar assim: Pai Nosso. Ah, com certeza isso escandalizou muita gente. Por isso eu não me preocupo quando eu falo para você que a bênção é de graça. Não é pelo que você faz, não é pelo que você pratica, mas você vai ser abençoado por aquilo que você é. Você é filho. E só filhos são abençoados. Só filhos vão estar no céu. Só filhos. Somos filhos. Ah, pastor, mas ainda eu sou desobediente. Eu sei. Tem filhos que ainda não estão como o pai queria. Mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Ah, pastor, eu não tenho a maturidade ainda que eu queria ter, pastor. Às vezes eu caio, às vezes eu falho. Eu sei. Mas isso não muda. Você é filho. E filhos são herdeiros. Deus tem bênção para você. Talvez você está correndo atrás de tantas coisas, já tem tantos anos. E Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Já é seu. Não precisa pagar o preço não, eu já paguei por você na cruz do Calvário. Não precisa pagar o preço não, para você é de graça. Por quê? Porque eu sou seu Pai. E eu tenho prazer em te abençoar. Eu não sei qual bênção você necessita. Não sei qual milagre você tem buscado. Mas eu quero dizer para você, só filhos vão desfrutar da herança completa. Feche os seus olhos onde você está. Fala para o Senhor isso. Fala, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho amado do Senhor. Oh Espírito de Deus. Pai, eu quero colocar os meus irmãos diante de Ti. Pai, que os nossos olhos se abram para compreender que somos filhos. E o preço já foi pago. O preço já foi pago. Tudo que nós precisamos, o Senhor já pagou o preço. Hoje nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Por isso eu quero declarar bênçãos liberadas sobre a vida dos meus irmãos. Quero declarar favor seja multiplicado sobre as suas vidas. Quero declarar, ó Deus, em nome de Jesus, que eles serão esses filhos maduros, que entenderam a posição que eles ocupam no Senhor. Pai, eu quero declarar que o favor do Senhor é sobre eles. Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero declarar sobre a sua vida, que essa semana você vai desfrutar dessa bondade do Pai sobre você. Quero profetizar que às vezes tem milagres, orações, você tem orado há tanto tempo, mas o Senhor vai liberar sobre a sua vida, porque você entendeu quem você é. Você não é apenas um servo. Antes de ser servo, você é filho, e filho amado do Senhor. O Senhor vai surpreender você essa semana, com cuidado, com favor, com graça, com bondade, da parte dele, para os seus filhos, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença e da graça do Senhor, em nome de Jesus. Não vai embora, antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória, sobre a vida desses irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.